Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bastardos da Razão. Salve, salve, queridos ouvintes. Bem-vindos novamente ao nosso antro de opinião não popular e com certeza também não determinista, o podcast Bastardos da Razão. Eu sou Enzo Felipe e eu vou ir passando todos os dias da minha quarentena de maneira mórbida. Olá a todos, quem vos fala sou eu novamente, Fernando Chiarinelli. Bem, eu assim como vocês, né, já estou cansado da quarentena e espero que a mamãe Rússia aí consiga a vacina logo pra gente, né? E aí, raça? Tô eu aqui de novo, Francisco Laner Dalry, para incomodar vocês, falar de novo dos nossos temas que a gente gosta tanto. Hoje vai ser um tema, não sei se mais polêmico, mas assim, mais... Também tão quanto os outros, tão assim, intrigante, que gosta de incomodar, até porque é a nossa função, né? E hoje a gente vai falar sobre a treta ideológica no Brasil, esse conflito ideológico, que é um bagulho complicado, é um bagulho estrutural, muito grande mesmo, e que não dá para simplificar. Ou seja, se tu vê aquele vídeo lá falando, explicando o conflito ideológico no Brasil, explicando a guerra da Síria, explicando a Guerra Fria em 5 minutos, já pode ver que é um resumo do resumo e que não vai ajudar. E a gente... É muito complexo, é muito complexo. A gente não é especialista, mas a gente é interessado no assunto e vamos tentar ajudar vocês. E é isso, estamos nessa quarentena ferrada, melhor do que tá convivendo normal. E eu gostaria de deixar claro que eu tô vivendo à base de comida, internet, videogame e a quarentena me transformou num fiasco social. Mas vamos pro tema. Em mim foi principalmente café, mano. É café toda hora, tá ligado? Cara, Nossa, eu mano. que vivo de casa italiana não consigo beber café. Sei lá. Nossa, Isso mano, é triste. eu fiquei muito viciado em cafeína, velho. Mas enfim, né? Vamos para o que interessa. Vamos lá. Treta ideológica e fanatismo no Brasil. Quem começa aí? Antes de tudo, eu queria fazer uma breve observação curiosa de que o Brasil só muda realmente, fazer uma semaninha cronológica, assim, uma breve análise cronológica, linha do tempo. Que o Brasil só muda realmente, só muda, dá uma mudança drástica quando ocorre um golpe de Estado. Quando sai o governo que estava ali, sai a estrutura que estava ali e entra uma nova. E dá para se explicar, começando já por 1500 com a colonização, quando os portugueses colonizam o Brasil e transformam aquilo agora em um território de posse da coroa portuguesa, agora sendo uma colônia e um vice-reinado, como eles chamavam. Antes não tinha um governo oficializado, não tinha nada no papel, eram as tribos indígenas, os locais, os nativos, mas a partir daí passou a ser parte da coroa portuguesa. E só vai mudar realmente essa estrutura colonial, lógico, com o avanço do tempo vai crescendo, vai mudando, mas só vai mudar drasticamente quando o Brasil se tornar independente. Em 1822, quando sim, pode-se dizer que é um golpe de Estado de um pai para filho, querendo ou não. Não vou entrar muito a fundo da independência, mas o filho ele simplesmente abdica do trono de todo o império para ficar com uma partezinha que é o Brasil. Que a partir daí cria um novo império. É bizarro, né, cara, que o Brasil, ele nunca foi um país que ele priorizou o conhecimento, né, cara? Ele Sim, nunca buscou, um país... né, para a população, né, mano? Nunca fez questão, tá ligado? Sempre foi reservado para um grupo determinado, né, cara? E Mas assim, isso é uma carga que vem de Portugal, né? Porque os monarcas queriam só manter como colônia de exploração para sempre. Essa era a ideia, né? Por isso que não tinha avanço nenhum na questão humanitária e social no Brasil. Tá, mas as indústrias, é o futuro. Não, tá bom assim. Sem escola. Por que precisa de escola? sim, mas é aí que você percebe como isso impacta, né, cara? Porque é aquela ideia de ócio que vem desde a Grécia Antiga, né, mano? Que o ócio é destinado apenas para quem tem capacidade de buscar conhecimento, né, cara? Não é todo mundo que precisa. E isso é muito triste, né, mano? Porque hoje em dia o Brasil passa por todas as situações, não somente hoje em dia, né? É algo histórico, essa ignorância da sociedade brasileira e a manipulação, né? E a ilusão, mas é uma coisa que, assim, poderia ter sido diferente, né? Nós, hoje, poderíamos estar diferente, né? Talvez poderíamos ter um governo que fosse mais democrático, né? Tá ligado? Tanto que, agora me corrigindo,
O Brasil só vai mudar realmente quando Portugal foge pro Brasil. Aí que justamente eles fundam as primeiras instituições, as primeiras escolas, universidades, que na época, se não me engano, era só escola acadêmica, o liceu, era um nome assim. E justamente, como vocês estavam falando, é voltado às elites, para as camadas da alta sociedade, que ali vão ser os nobres e os grandes, os filhos dos grandes, como eu posso dizer, latifundiários de terrenos, a galera do café, do leite, e a galera que veio aqui para preencher população, tanto mão de obra quanto a galera que veio para colonizar, vai ter acesso a isso nunca, até porque ficava só na capital, ou então em Salvador, que também foi uma capital. Mas avançando mais no tempo, a gente nota que só vai cair aí depois dessa de Portugal na independência. Depois da independência muda drasticamente só com a proclamação da República, que aí a gente vê que desacelerou o progresso, ficou aquela coisa bem bostinha em alguns termos, pode-se dizer. E só vai sair dessa frescura toda, desse lero-lero aí, dessa oligarquia ferrada, quando o Vargas e o tenentismo todo faz um golpe de Estado. Aí a gente vê que o clima ia ficar muito autoritário mesmo, porque o Vargas estava se empoderando de tudo. Teve realmente uma revolução, uma guerra, teve várias durante todo esse período, mas se destaca que fez o Vargas mudar completamente da visão do governo dele com a Revolução Paulista de 1922, né, Chinelo? Vocês dois que são paulistas e Chinelo que é aventurado muito nesse tema. Aí o Vargas troca muito do que ele estava A para Revolução fazer. é de 1930. A Revolução Paulista é É verdade, 1930. desculpa. É 32, não? Porque o O golpe de Estado Estado do Novo é Vargas é 1930, 30. não é? Sim, o golpe do Então, Vargas é em 30 e a e Revolução Paulista é Revolução é de 32. 1932, isso. Troquei 22 por 32. Isso. Não, suave. E faz ele trocar a Constituição, trocar um monte de ideia do governo dele. Aí avançando mais um pouco, depois da Segunda Guerra Mundial, Vargas vaza, entra na democracia de fato. Eu diria que essa é a primeira experiência do Brasil como uma democracia mais perto do que a gente conhece como uma democracia, porque o Brasil, por mais fica no populismo, ainda assim, analfabetos não podiam votar, mulheres já podiam votar, qualquer um a partir de 18 anos podia votar, a partir de 18 anos já podia votar, desde que tu fosse formado, mas ainda assim, já era bem mais democrático do que o que estava antes, ainda assim era um pouco elitista comparado ao resto, mas tinha uma possibilidade de dar o voto ao povo maior. Começa a ter uma visão mais democrática, mas aqueles princípios conservadores, tanto da ala da direita como da ala da esquerda, eles continuam enraizados, né, cara, no Brasil, tá ligado? Sim. E principalmente aquelas visões distorcidas, né, cara? Aquela visão de que a esquerda é comunismo, da mesma forma que a direita é só conservador, sabe? É aquela coisa que não muda. E, assim, não sei vocês, mas na minha opinião, cara, de 2018 até agora 2020, isso vem crescendo assim drasticamente, tá ligado? Chega até a assustar, velho. Isso é um ponto que carrega da referência que se tinha, né, da população com relação a esses sistemas de governo, porque antes do globalismo, né, da globalização, não se tinha esse contato direto com os outros países e com a maneira que tudo acontecia neles. E como vocês já disseram, só quem era privilegiado tinha o direito à educação e ao conhecimento. Então, sempre se alastrou, principalmente no Brasil, né, na parte popular, essa visão distorcida de como era a vida nos outros países. Tanto nos outros países com relação ao Brasil também. Por exemplo, as pessoas falam que o Brasil é só samba, carnaval e Rio de Janeiro, porque essa é a visão que a gente passava para eles antes da globalização. Hoje em dia, quem não sabe isso é porque não procura informação, porque a globalização proporcionou isso pra gente. Mas essa carga social que a visão dos países que tem no Brasil, a parte do povo, é realmente o que impulsionou nessas últimas décadas, né? Essa parte do comunismo, tudo é esquerdismo. Sim. Mas é aí que você percebe como não está havendo uma evolução, né, cara? Você pegar o contexto que você está falando da globalização, já era para nós estarmos assim, era para estar numa sociedade assim que se entendesse. Faz quase um século. Entendeu? Já era para a gente estar se entendendo, cara. Agora, qual é o cenário que nós temos nesse exato momento? É um cenário de radicalismo, assim, extremo. É uma coisa, esquerdista, falando que os caras que são de direitos, os liberais, são inimigos.
A gente tem os liberais falando que esquerdista, comunista é inimigo, tá ligado? Não é uma coisa harmônica. O que nós enfrentamos no Brasil atual é um contexto de, mano, de revolta popular, tá ligado? É uma crise política, podemos assim dizer, é uma crise social e política. E os momentos justamente que isso aparece são durante a Era Vargas, ali com. Já um pouco antes, podemos dizer, da década de 20 a 30, com o período entre guerras e o período durante as guerras. Eu gosto de dizer que a Segunda Guerra é só uma extensão da Primeira Guerra. Até a ascensão do nazifascismo, né, mano? A própria ascensão do nazifascismo. Já antes, sim, é ligado a isso. Porque com o surgimento da União Soviética e a grande expansão das ideias socialistas, todo mundo se sente ameaçado que do nada os comunistas vão tomar meu Fiat Uno e pegar meu Moto G. E a gente tá vendo que os Estados Unidos está com essa crise ferrada, e a crise de 29, toda a Bolsa de Valores se ferrando, e a gente tá vendo que os liberais, eles querem só trazer empresa e não valorizar a nossa cultura. E é entre essa briga e esses dois conceitos que tem na mente da população, de que um lado, o cara só tá pensando em dinheiro, e no outro ele tá pensando em roubar meu Fiat Uno, são dois conceitos assim que são preconceitos, parando pra pensar ou não, porque são ideias rasas, ideias superficiais, começa a criar essa tensão e crise política e social, porque o povo não sabe em que clima vive e tem só essas ideias rasas, não se aprofunda, tanto por falta de incentivo, educação e até de acesso a chegar perto do conteúdo. E nisso, a mídia, que é, podemos dizer, aproveitadora, a mídia vê o cenário que está acontecendo, que sempre, vamos deixar claro, os cenários que acontecem na nossa sociedade nunca são algo calmo, assim, sempre tem algo que para jogar lenha na fogueirão já. A mídia vê esse barril de pólvora enorme que é esse caos, esse cenário complicado, e simplesmente joga um isqueiro ali no meio. E a mídia é sempre assim, qualquer coisa, os comunistas estão tomando tudo. Sim. Mais um bagulho dos capitalistas. E aí a população entra em crise, a mídia se aproveita e os líderes também. Aí tem a ascensão desses líderes falando, não, eu salvarei vocês. Essa idealização em cima de figuras, né, cara, é um negócio muito louco, né? Porque os caras simplesmente pegam, né? Vou ser obrigado a citar, né? Bolsonaro e Lula, né, mano? Toda a idealização que os caras construíram em cima em cima desses dois sujeitos é uma coisa assim muito cabulosa, né, mano? Porque são apenas duas pessoas que, ok, podem ter ideias que representem algumas partes da população, e na verdade, né, nós já tivemos eleições, né? Estamos aqui com o governo Bolsonaro e de fato parece que representa boa parte da população, né? Mas é aquela coisa, cara, é criada uma ideia de como se os caras fossem resolver todos os problemas que existem no nosso país. E isso é alimentado. E justamente quando surge a figura desse líder, é justamente com aquele sentimento de, eu tô vendo o que o cara faz. O cara é um cara de gente boa, o cara é um cara educado, o cara é um cara do bem. É o populismo, exatamente. É um cara que ele se aproveita da situação que o povo tá, ele escuta o que o povo quer e faz o que o povo quer, que é ser o salvador, o patriota, o cara sempre que vai defender a nação, o povo cai na dele e ele se aproveita. Aí, em ambos os casos, sempre é uma coisa de tipo, o povo chegar pra ele e falar, olha, eu entrego a minha vida, tu faz o que tu quiser, porque eu tô vendo que tu é o cara certo. E foi assim com o Hitler, com o Mussolini, foi assim com a ditadura militar, que o golpe foi civil-militar, teve grande participação civil para ajudar os militares. Sendo obrigado a citar Maquiavel, né, mano? Deu poder ao homem e verá do que ele é capaz, né, velho? É isso, mano. Sim. O que é muito interessante ser analisado que depois de todas essas lideranças colocadas pelo povo e que todas elas se mostra que essas pessoas não são quem elas mostram ser antes de serem elegidas, né? Não serem o salvador que as pessoas esperam, não há desgaste. As pessoas elas continuam acreditando. Tanto, por exemplo, tanto quanto o Lula e o Bolsonaro, porque tá colocando por fora toda a questão da pós-verdade, fake news, do Bolsonaro, o tipo de campanha que foi feito igual o Trump, mas essa idealização das pessoas que tudo vai dar certo, esse cara é o certo, vamos nele, vamos do mesmo jeito que tá, porque dessa vez vai ser diferente, Mas isso vem que as pessoas têm aquela ideia que elas não querem, é o orgulho, né? As pessoas não querem se confrontar. Elas têm medo que a opinião delas seja desfeita. Elas têm medo de parar de acreditar naquilo que ela acreditou a vida inteira, entendeu? E nisso ela se apoia em argumentos morais e religiosos, né, cara? Porque ela vai falar assim... É aquela coisa Pode falar. É aquela coisa de ficar no meu mundinho
e identificar todo mundo como inimigo. E se eu me aventurar muito a entender, não a entender, mas sabe, a ouvir as ideias, entender como funciona, talvez eu virar um deles, tá ligado? O medo de talvez eu lendo, sei lá, o Mein Kampf, eu virar um nazista, o medo de talvez eu ler o Manifesto do Partido Comunista, eu virar um comunista, o medo de eu ler A Riqueza das Nações, eu virar liberal. E é aquela coisa, a raça não cria uma opinião em cima do que tá lendo, tá ligado? Ela sempre lê e reproduz, entra por um ouvido, sai pelo outro, porque ela lê, concorda, mas não cria um raciocínio em cima. O ideal seria a gente ler de tudo. Eu acredito muito na antropofagia, a Oswald de Andrade, que falava isso, que a gente tem que beber um pouco de tudo quanto é, como eu posso dizer, cultura, tudo quanto é ideia, ver o que é bom, o que não presta, do que é bom a gente absorve, como pode ser assim dizer, dá uma mastigada bonita, pega um pouco de tudo, um pouco daqui, dali, vomita, come de volta, e aí sim forma um pensamento novo. É esquisito falar assim, mas é o jeito... Assim, eu acho que entendi o que você quis dizer, porque eu já vi algumas coisas assim, mas sim, o termo específico antropofagismo é canibalismo, tá? Sim, eu sei, mas é justamente... eu falei antropofagia, Oswald de Andrade, porque ele usa esse termo pra explicar assim. É uma metáfora, pode assim se dizer. Aí... É confuso, mas quando você lê sobre, faz sentido. É só ter o contexto. E é isso. O problema é que a galera tem o medo de se aventurar e daí ficar nessa, mas é sempre isso. Tem que ler de tudo, ver o que presta e o que não presta, e a partir do que a gente vê que presta e o que não presta a gente fala com todo o argumento que não presta, que é uma bosta, e o que a gente acha interessante, a gente olha, eu li e tal, e a partir do que eu vi, com uma outra análise que eu vi, eu concordo. Muita gente... eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é uma figura muito controversa. Monteiro Lobato, ele era um liberalzão e é ligado até aos eugenistas, que é um bagulho muito racista. Ele era racista pra caralho. Só que uma coisa que ele, antes de todo mundo, antes de Vargas, antes da galera de nacionalizar o Brasil, que ele tinha de certo, que era possivelmente uma das únicas coisas que prestava dele, além do sítio do Pica-Pau Amarelo, é o projeto dele de nacionalizar um monte de coisa. Que pra realidade dele é um pouco fascistão, até a gente analisando hoje, mas pra realidade da época era uma coisa visionária. Ele, 10 anos antes de Vargas, já pensava, 10 não, mas assim pode-se dizer até uns 30 talvez, porque 20, porque ele sugeriu isso nos anos 30 e Vargas nos anos 50 queria a Petrobras. Ele nos anos 30 já queria fazer uma empresa brasileira do próprio petróleo brasileiro. E o Vargas viu isso e ficou puto, falando, não, cara, tá maluco e tal. Censurou o nome do texto dele, que ele fala sobre isso, o nome do projeto, do artigo, o escândalo do petróleo, e foi censurado e tal, ele ficou puto. E só pra dar um exemplo mesmo, que no meio de um monte de coisa bosta, pode ter um pouco de coisa assim que presta, tá ligado? Mas, enfim, voltando, Mano, só uma coisa, aproveitando que você citou o autor, né, eu vou citar o Drummond de Andrade, tá ligado? O Carlos Drummond de Andrade, que claro. Ele tem um poema que chama A Máquina do Mundo, que é muito da hora, que é basicamente na busca para entender o mundo, mano. E é louco, porque você lê o poema, você consegue fazer análise de que, tipo, as pessoas, elas têm as opções dela. Elas podem se fechar completamente para novas ideias, tá ligado? Ela pode se envolver nas suas ideias e ficar nisso, isenta de novas atitudes, novos projetos. Fica na bolha dela. Exatamente. Ou ela pode querer sair disso. Ela pode buscar mais. E atualmente, cara, a maioria das pessoas não quer sair, tá ligado? As pessoas querem ficar na bolha delas. Porque é muito mais confortável, né, mano? É a zona de conforto delas. Só que isso não tá fazendo bem pro país, tá ligado? Não, claro, totalmente, não faz bem pra ninguém. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que sentir na pele como é que é ficar em um outro ambiente, um ambiente que não é nosso, sair da nossa casa, conviver com gente diferente e pegar conhecimento novo, sabe? Ver o que é a vida além do nosso mundinho, tá ligado? É muito importante isso, pra ter uma própria visão do que é o mundo, tá ligado? Pra entender que o que eu vivo não é o que todo mundo vive. Isso daí, cara, a gente tá engatando muitas coisas no que a gente tá pensando, mas eu vou engatar nisso daqui, né, de que as nossas experiências, o nosso mundo não é o mundo real, não é o mundo de todos. Eu vou engatar justamente aqui para pegar assim, já dar uma cutucada para falar justamente no assunto que muita gente fala de eu vivi a ditadura, meu avô viveu a ditadura e era bom. Eu nunca vi alguém ser preso. Eu nunca vi alguém ser torturado. E é justamente isso.
as nossas experiências não definem o que é o mundo. A gente não vive tudo em tudo quanto é lugar. Enquanto a gente tá na nossa casa, de boa com a nossa vida, tem gente passando fome. Então, é justamente isso. Sair da nossa casa e conhecer o mundo, ver o que acontece. Passar pelas periferias, passar pelos lugares melhores que os nossos e realmente ver. E a pessoa justamente, a que geralmente fala isso, que não via gente manifestante, não via gente apanhando a polícia, gente torturada, gente sumir, era justamente o cara que não saía da zona de conforto dele. É justamente o cara que ficava no mundinho dele, não via gente fazendo manifestação contra, gente me fugiu a palavra aqui. Sim, uma resistência contra, não via oposição contra. E geralmente o cara ficava muito fechado no mundo dele. Se tu vê alguém, por exemplo, eu vou falar aqui numa visão mais cosmopolita, até querendo não, mais privilegiado, porque vive nessa parte cosmopolita, que é uma capital, por exemplo, um cara que vivia em São Paulo, a capital paulista, a capital comercial do Brasil, ou um cara que vivia no Rio de Janeiro. Ele de certeza iria ver uma ou outra vez uma manifestação, ia ver sim polícia quebrando a raça, gente sumindo, ia conhecer um ou outro primo de primo, amigo de amigo que sumiu. E para falar justamente isso, que quanto mais tu sai da zona de conforto tua, ou tu vive num lugar mais amplo, maior, sabe, mais cosmopolita, como eu disse, um lugar que vive gente de tudo quanto é tipo, um lugar grande, tu vai ter uma visão de como é o mundo maior, sabe? Não necessariamente precisar viajar o mundo, mas sim viver num lugar amplo, grande. Então, né, mano? É aquele termo, né? The bigger picture. Você não é o centro do mundo, mas se você se enxerga dessa maneira, você perde o mundo à sua volta. Esse egoísmo, essa falta de empatia com relação à maneira que as pessoas vivem ao seu lado, geralmente faz os países, tanto quanto a questão social, quanto a maneira que as pessoas se relacionam com o Estado, o governo, rui a sociedade. Porque as pessoas elas não abrem mão da visão delas sobre os assuntos, e isso que cria esse tipo de conflito. Tanto que é isso que zoa as ideologias e que faz a gente ter essa diferença tão grande na relação que a gente vê, por exemplo, a esquerda e a direita. Mano, quer saber? A hipocrisia, né, mano? A hipocrisia reina, né, velho? Só, assim, uma análise da questão da hipocrisia da nossa direita, por exemplo, sabe? Da ala do exército. Porque quando você pega lá o pós-guerra do Paraguai, né? Antes da Primeira República, quando você tem um manifesto republicano e tal, você vai ver que a ala do exército, a maioria, apoiava o pensamento do positivismo, né? Do francês Comte. E, mano, no positivismo, você tem a separação da igreja com o Estado, certo? Ambas têm que ficar separadas. E hoje em dia, cara, o que você mais vê é o quê? Estado e igreja. Exército e igreja, tá ligado? Mano, o Bolsonaro... Estado laico é uma mentira, mano. Mano, o Bolsonaro... É um sonho. Levanta a foto de Jesus Cristo e, tipo, ok, ele tá no direito dele, mas ele é o representante da República Federativa do Brasil, entendeu? Até que é um Estado laico? Exatamente, até que ponto é permitido ele fazer isso, sabe? Então é uma coisa... Tem essa visão de que, né, o catolicismo, todo tipo de religião, ele tá infundido na sociedade de uma maneira que não tem como você tirar. Essa é a visão do povo, geralmente. Tanto é a cultura que, por exemplo, nossa, né? A cultura que a gente vive, querendo ou não. A gente vive no mundo judaico-cristão, a nossa parte ocidental, em esmagadora maioria, até a cultura nossa, se tu parar pra ler a Bíblia, eu até admiro os crentes e os religiosos em geral que leem a Bíblia, porque a Bíblia, querendo ou não, é a maior fonte de conhecimento e história sobre os povos antigos, assim, dizendo desde a Mesopotâmia até, querendo ou não, o Império Romano. Tem um vasto conhecimento enorme ali dentro e eu não vou defender passar pano para crente, passar pano para religioso, mas é uma coisa que é fato, os próprios historiadores usam como fonte para história, para explicar, até professor em sala de aula usa como fonte a própria Bíblia, porque é os únicos lugares que tu vai ter coisa gravada, explicada, sabe assim? Acontecimento gravado, sabe? Lógico que não é aquela coisa, tal dia aconteceu isso, mas, por exemplo, tu consegue identificar reis que reinaram em tal período, consegue identificar reinos, estados, querendo ou não, e até leis. E a nossa cultura é a judaico-cristã, a nossa cultura está inserida na Bíblia.
Mas, obviamente, nesse contexto aí, o Brasil é um estado laico, independente se a gente tem esse povo que tem essa cultura, a gente não poderia ter, na Câmara dos Deputados, um crucifixo com Jesus ali em cima, tá? Porque Nossa, já não é... Principalmente uma bancada evangélica, né, mano? Exatamente. Assim, Porque... na minha opinião particular, eu acho que as pessoas que ocupam, assim, não sei se é classificado como cargo, porque eu nunca olhei a fundo nisso. Mas a pessoa que ela ocupa cargo, por exemplo, de pastor ou qualquer unidade religiosa no país, eu sinceramente não acho que essa pessoa deveria ter, assim, o direito normal, que nem qualquer cidadão, de exercer a política. Porque se ela está no meio, se ela sempre está no meio que tem esse tipo de influência, é muito mais fácil que ocorra desvios de qualquer maneira. Apesar de que é um bom argumento que, realmente, é um cidadão, é um civil, ele deve ter o direito de exercer a política, porque é uma democracia. Mas como que separa isso? Porque se o Estado é laico e a igreja não pode interferir, se tem um pastor dentro da bancada de vereadores mudando o voto Por quê? Por quê? Não é bem isso, assim, ele tem total direito de ser... Mas é que tem a manipulação por detrás, tá ligado? A questão é que não pode misturar uma coisa com a outra, tá ligado? Se tu vai pra política, tu vai pra defender o povo, pra defender lei, pra explicar, e não pra defender o que tu prega, tá ligado? Tu vai defender exatamente a tua isso ideia. Por exemplo, se tu segue os ensinamentos de Jesus, tu vai pregar os ensinamentos de Jesus, não pregar a Bíblia, sabe? É complicado explicar isso. Mas, por exemplo, Jesus, amai-vos uns aos outros, vamos pregar humildade. Se tu vai pregar os ensinamentos de Jesus, tu vai pregar os ensinamentos de Jesus e não pregar a tua igreja, sabe? Não vou passar pano pra ninguém, eu só tô dando um exemplo mesmo, mas os democratas cristãos, a essência deles, não falando a realidade do Imael, porque sempre quando a gente vai dar realidade, explicar um espectro político, a gente não pode explicar como é que é no Brasil, porque o Brasil, justamente, que eu tinha falado antes, a nossa zona de conforto não é o mundo. Mas explicando assim de uma maneira, de um cenário mundial, os democratas cristãos, principalmente os italianos, que, desculpa, mas a Itália é o país mais católico do mundo, o Vaticano tá ali dentro, eles justamente estão na política para pregar os ensinamentos de Jesus. Ser mais bondoso, solidário, tanto por isso que é um espectro mais à esquerda. Então, não se pode botar pra dentro da política um cara que vai defender a igreja dele, porque ele vai estar misturando igreja e política. Mas sim um cara que defende as ideias dele, tá ligado? Porque a política é defender as nossas ideias. Do mesmo jeito que não pode deixar o cara entrar pra política pra defender a empresa dele. Ele vai defender sim as ideias dele, o que ele acha, por exemplo, na economia. Teria que, por exemplo, abaixar um pouco o imposto para tal tipo de empresa porque tá complicado. Mas não ele entrar lá e começar a defender, tipo, tudo passando pano pra empresa dele, tá ligado? Favorecendo ela a não pagar imposto. É complicado explicar assim, raso, mas dá para entender. Eu queria falar, vocês estavam falando ali, por exemplo, da função dos militares em si e a política, e voltando assim... Tá, eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu vou falar sobre o poder moderador. O poder moderador seria o quarto poder do Estado. Assim como tem o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, o executivo presidente, que é o que tá em cima de todo mundo, que manda. Sim, cara, é isso mesmo. Na real, o poder moderador ele foi feito na época do Império, né, cara? Sim, mas para explicar, o executivo é o prefeito, o governador de estado, o presidente, é o cara que tá... O idealizador do poder moderador é o Constant, Benjamin Constant, minha gente. Eu tava com o nome dele na cabeça, mas eu tava pensando, porra, não vai ser, perigo eu falar merda, eu não tô com o PC aqui na mão, mas o poder executivo é o presidente, vocês sabem a função do presidente, do prefeito e do governador, ele é o que tá acima de todo mundo, mas ainda assim ele não pode declarar tudo sozinho. Ih, cara, isso é um ponto interessante também. O poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, aí tá no nome, a Assembleia Estadual, a Câmara Estadual, a Câmara Municipal e a Câmara dos Vereadores e o Senado, que é quem dá os projetos de lei, por aí vai. E o poder judiciário, que é quem bota as leis. O judiciário, jurídico, que são, no caso, os tribunais, aí os juízes. Não são os autores da lei, mas são quem trabalha com a lei. Os três poderes são feitos justamente para ser equilibrados. Os três trabalharem em equipe, ao mesmo tempo que os três, nenhum ajuda o outro, sabe? Um vai corrigindo o outro. É que tá, né, cara? Nunca foi equilibrado, né? Exato. E o quarto poder, no caso do Brasil Império, e se não me engano a Espanha teve o quarto poder também,
O Não, poder moderador, no caso, ele modera esses três. Ele controla esses três. No caso de um ele dos pode três fazer tá o que ele dando quiser, ruim, a hora que ele quiser, tá ligado? exato. Ele é tipo um ditador. Se os três tá Sim. dando ruim, ele Top. interfere do jeito que ele quer, porque ele é o pica, ele é o moderador, é quem modera. E Aí que uma coisa. fica aquela É tipo revolta, né, Napoleão mano? na Europa inteira. Sim, e uma coisa que agora eu não vou saber realmente, eu não sei o nome do cara, não faço a mínima ideia de quem foi que falou, mas é um filósofo. Ele, se não me engano, ele falou defendendo um cara mais à direita. Ele falou que o poder moderador, o quarto poder, não é um imperador, não é um ditador, mas sim os militares, o exército. E eu acho interessante isso porque o exército pensa que ele é o quarto poder. O exército pensa que ele tá ali pra arrumar. O exército pensa que ele é o cara que vai mudar tudo. E como eu disse, quando eu tava falando, na Cara, realidade do Brasil, eu tinha pensado nisso, mas realmente, né, cara? Realmente. exato, Sempre assim, esteve lá, tá ligado? Sempre fez o que queria a hora que quis. exato. Na visão do Brasil, na realidade do Brasil, faz total sentido. Não que eu concorde, mas é estranho, né? E falando justamente que eu tava falando na linha do tempo ali, em todos esses momentos, tirando a independência e o 1500, desde a proclamação da República, o golpe de 30, a Revolução de 32, o golpe civil militar de 64, todos esses foi o exército mudando. Porque o exército se pensa justamente o quarto poder, o poder moderador. O exército pensa que se está tendo um colapso político, se está tendo problema na democracia, quem vai interferir é o exército. E mil desculpas, óbvio, o Jair Bolsonaro, ele não é mais do exército, mas quem teve total apoio dele agora foi o exército. Por mais que foi democraticamente, não vou desmerecer os votos, porque o povo concordava com ele, na época era a maioria, hoje não sei mais. Ele foi democraticamente, Foi uma democracia feita com com muita total apoio do mentira. exército, né? E com muita mentira, né, velho? Sim, Isso que é o ponto. Eu acho que é o ponto justamente com chave. essas coisas das bolhas sociais, de justamente a Sim, galera viver no mundinho deles, ele fala justamente o que eles queriam ouvir, e foi sim, porque assim. quando você fala, por exemplo, assim, esquerda. Mano, quantas pessoas da esquerda realmente sabem o que é esquerda, estudam os assuntos sociais, Uhum, teóricos aham. da esquerda, e quantos também não estão ali simplesmente por manipulação, tá ligado? Sim, Porque, simplesmente por achar legal ou concordar, só que no fundo não sim, sabe sim, nada, tá ligado? da mesma forma a direita, porque no fim a democracia é tudo um grande conjunto de números, tá ligado? Que só serve para eleger pessoas. E pessoas que vão deter o poder da forma como quiser, sabe? Eu lamento muito ter que dizer isso, eu realmente fico triste em dizer isso, mas o conceito e a ideia da democracia é algo utópico. O que a gente vive é a oligarquia. Porque as classes dominantes, independente se vai ser uma classe trabalhadora, se vai ser uma classe de empresários, uma classe militar, assim, falando uma camada da sociedade, sempre vai ser uma elite, independente de qual das classes é. Enquanto essa elite que estiver mandando não tiver medo das outras, vai ser uma oligarquia. Porque os caras vão Sim, mandar à sim. vontade e vai continuar sendo o filho do cara que vai mandar, o neto do cara. E E na política, assim, é óbvio, a gente vive numa democracia, vai sempre lançando um político novo, mas se tu para pra ver, a maioria dos políticos, um é filho de é político, de outro é carreira, neto. sim, é de carreira, sim. Exato. E se não é, vai ser. O filho do cara vai Sim. ser. E, cara, isso se aplica também aos governos, né, aos antigos governos socialistas, né, cara? Porque a União Soviética, por que a União Soviética não deixou de ser um governo socialista para um país de fato comunista? Porque sempre vai ter alguém querendo ficar no topo, tá ligado? Era sempre o sucessor do cara, o indicado. E, tipo, pra mim também, o comunismo é algo tópico, tá ligado? Pra mim, O nunca. cara Sim, que o assassinou o indicado tomou comunismo é outra coisa lugar. ainda. A gente tá falando sobre socialismo, mas é tudo. A questão é, como diria. Agora eu tenho que pegar o nome. Eu tive aula dele esses dias. Não aula com ele, eu queria ter aula com ele, mas. Enfim, eu vou falar justamente o que ele falou e não quem era ele, Tá porque certo, tá o certo. importante é saber o que o cara fala e não quem é ele de É. cabeça. Mil perdões, professor de filosofia, por não lembrar o nome dele, mas tudo na teoria é bonito. Tudo na teoria é perfeito. Tudo. Quando a gente bota na prática é que começa a confusão. Aí. Era Platão, era Platão. Tudo no mundo das ideias é bonito. Tudo no mundo das ideias é perfeito. No mundo das aparências, em vez não. A prática é uma cópia imperfeita da teoria. É o que a gente tenta fazer da teoria. Assim como na visão de Platão, o mundo que a gente vive é o mundo das aparências, o mundo das ideias é esse mundo só que perfeito, onde tudo dá certo. Então, sempre a teoria vai ser perfeita, só que a gente vive na prática e quando a gente passa a teoria pra prática dá merda. Esse é demais, É né, cara? triste, mas Mas enfim.
E quais as expectativas, assim, para o futuro do Brasil? Diante desse cenário, dessa população, assim, dividida, enfim, o que vocês acham que vai ser o futuro? Como a gente vive nesse esquema em que ninguém age com seriedade, todo mundo age nessa de um engana o outro, principalmente a gente é manipulado, mil perdões, mas a gente é manipulado por essa oligarquia, sabe? E a mídia contribui, até porque quem tá nessa oligarquia ou é político, ou é um cara ligado à empresa, ou ligado a esse tipo de igreja, tá ligado? A católica há um bom tempo já não se mete mais nesses escândalos. Acho que a última vez que a católica se meteu foi ainda quando existiam os estados papais, hoje em dia é o Vaticano só. Mas atualmente a Sim. gente vê que tudo quanto é As igrejas igreja. evangélicas. Exato, neopentecostal, os protestantes em Sim, geral. Estão ligados nisso. E quem compõe essa oligarquia? Galera da mídia, galera das comunicações, tu vê telefone, enfim, redes sociais, donos dessa porra toda, dono sim. de empresa, e os políticos que é filho de político e filho de político e por aí vai. E essa raça vai ficar controlando a gente eternamente, porque eles ficam lançando essas coisas que a gente fica interessado, essas faísquinhas, sabe, esses petisco que a gente come e fica, caraca, entra na deles, porque a gente tem um conhecimento raso, a gente não sabe como é que é tudo, aquela coisa a gente tá na nossa bolha social, na nossa zona de conforto, e justamente por ter essa falta de. Até falta de oportunidade de chegar, a maioria das vezes tem falta de. Enfim, falta de oportunidade mesmo, e que gera essa falta de interesse no assunto, de ir atrás, a gente acaba entrando na deles e ficando nesse mundinho. E eu Por acho que falta de assim. educação, né, cara? Por falta de Sim, educação. exato. Falta de Cara, oportunidade, Educação, falta de oportunidade de ter educação, de ter. sim, uma Enfim. coisa só, o conformismo. O Brasil ele foi construído em cima do conformismo, tanto no início quanto até hoje. O conformismo é o que reina. A gente não ter, por exemplo, uma greve que destrua o país, igual o Martin Luther King fez. A gente não tem essa força de parar e realmente mudar alguma coisa. Só realmente, quando, sim. como o Francisco falou, quando, por exemplo, o exército intervém e tem uma revolução de alguma maneira. Porque o país em si, a gente vive no conformismo. Acontece uma coisa absurda na política e a gente só cala a boca, Sim, cara, reclama um sim, eu pouco, concordo espera que passe, completamente, mano. e a gente continua Falando, nesse lero-lero do discurso vazio dos políticos, que a gente, como o Francisco falou, eles vêm, eles vão, mantêm a mesma coisa e não muda nada. O mas discurso é isso, vazio. Mas, eu sendo direto, esperava muito que o cenário do Brasil no futuro fosse de união, porque só vai mudar alguma coisa quando as pessoas, a partir do momento que elas forem educadas, né, educadas intelectualmente, no ter o sentido respeito, né? e querer aprender, sim, sim, na questão de respeitar também, mas no fato da pessoa ter acesso ao conhecimento e formar a sua opinião, tá ligado? Sim, Formar a sua sim. opinião com análises concretas e não com mensaginha de WhatsApp que a tia repassa, tá ligado? Corrente. Mano. Mano, porque assim, se não mudar, o cenário do Brasil no futuro, se continuar com a radicalização, que é pessoa colocando bonecão pendurado de cabeça para baixo, bonecão de político enforcado, mano, isso é algo pesado pacas, tá ligado? Já é uma falta de respeito completamente, uma vergonha alheia. Sim, E e essa aquela coisa coisa, que vive no nosso isso, próprio mundinho, sabe? Que identifica todo mundo que não é que nem a gente é do mal, todo mundo que não é que nem a gente é retardado, todo mundo que não é a gente. Em todos os aspectos assim, a gente fica quebrado. sim, cara, e E se não mudar, vai acabar caindo numa guerra civil, sabe? E, sim, mano, guerra civil só é bom pra quem já tá no poder, velho. Porque a né? população vai entrar numa uma puta treta e só vai gerar morte, não vai gerar porcaria nenhuma, sabe? Não vai ter sentido uma guerra civil. Mas voltando justamente à pergunta que tu fez, o que vocês acham, como é que vai mudar? Eu falei nos outros episódios e eu vou retomar o que eu falei. Eu acho que só vai mudar quando investir na educação. Porque com a educação o povo vai viver num ambiente de livros, um ambiente de estudo, um ambiente de curiosidade, e a partir daí, com o grande incentivo à educação, aquela coisa do Brizola de construir escola em tudo quanto é lugar, encher tudo quanto é lugar de escola, mandar a criança sim para a escola. Quando a galera passar a ter gosto e felicidade de ir para a escola, ter gosto de estudar, ficar feliz por absorver conhecimento, a partir daí a gente só vai mais se emergindo no conhecimento e cada vez mais largando essas opiniões que a gente tem, que não são concretas, que são imagens, que são rasas, que são ideias, preconceitos, assim, conceitos prévios que a gente tem, largar isso e cada vez mais
ter essa visão cosmopolita, porque a gente vai, assim, tendo mais curiosidade, lendo mais sobre diversos aspectos, assuntos, e curiosidade até entender como é que é. Por exemplo, tu vai começar a ler sobre uma reportagem, quando tu já tiver toda essa curiosidade toda, ou começar a ler sobre os três poderes, buscar conhecimento, tá ligado? Ler sobre como é que funciona os três poderes ali, o poder legislativo. Quando tu tiver toda essa curiosidade, tu vai pensar, porra, massa e tal, vou visitar a Câmara dos Vereadores para ver como é que funciona. Eu só acho que só quando tiver todo esse incentivo e a sociedade toda estiver emergida na educação com gosto, que a gente vai mudar. Porque aí sim a gente vai quebrar nossas zonas de conforto na relação do conhecimento mesmo, sabe? E não vai ter medo nenhum de se aventurar. Eu também acho, cara. Eu também, assim, além disso, além do fato da pessoa do Estado brasileiro poder dar mais acesso à educação, né, e ao conhecimento, eu também acho que é necessário o cidadão brasileiro buscar entender mais o seu papel civil, sabe? É ler a Constituição, é a pessoa ver de fato de que ela não serve apenas para votar, ela não serve só para ser um número, uma estatística, sabe? Ela pode Qual fazer o nosso muito... papel de cidadão, né? Exatamente, É ela justamente pode fazer trabalhar muito... a cidadania. Sim, cara, ela pode fazer muito mais do que isso, e eu realmente espero que o Brasil no futuro, ele... tá parecendo negócio da Globo, tá ligado? O Brasil que eu quero. Mas eu realmente espero, cara, que a população brasileira, ela comece a pensar mais no outro, sabe? Após essa pandemia, após todo esse momento, mano, tem que parar para ter empatia, tem que parar para pensar no próximo e principalmente pensar no futuro do próximo, pensar no futuro da próxima geração, né, mano? Porque, velho... E justamente aquilo que eu tinha falado antes, fazer isso, só que com o que a gente, com aquele conhecimento da nossa opinião, sabe, da nossa opinião formada. O que é bom pro próximo, o que é bom pro meu país a partir da minha opinião formada. Largar as nossas tradições, as nossas culturas, as nossas, como é que eu posso dizer, os nossos ritos, estereótipos, tá ligado? Não, também, mas largar tudo quanto é corrente que a gente vive, sabe? Largar as nossas doutrina, né? Doutrina. influências que a gente tem pela religião, influências que a gente tem. Largar as correntes que a gente tem da nossa religião, as influências, da nossa cultura, das nossas tradições. Exato, sair da nossa bolha. Ler, criticar o que tem de bom, o que tem de ruim, e a partir daí, vendo o que tem de bom, o que tem de ruim, mundo afora e das nossas próprias experiências, ver o que é bom pro próximo. Corrigir o que a gente tá fazendo, sabe? Ter uma autocrítica. Pô, o que eu tô fazendo é certo realmente? Isso vai ajudar realmente? Isso vai desde a nossa função como cidadão, do jeito que a gente se comporta, do jeito que a gente trabalha, do nosso dia a dia, até uma simples ação, sabe? De, por exemplo, ajudar o próximo na rua, sabe? Ser mais bondoso. Sim, mas cara, uma coisa muito louca que a gente só vai ter com a educação, na minha opinião. Assim, eu não gosto de ser pessimista, mas a visão que eu tenho do Brasil utópico, pela próxima década é que, se continuar na mesma velocidade que está avançando e da mesma maneira que está avançando, é complicado você imaginar que daqui 10 anos o Brasil vai estar, vamos assim dizer, metade do que ele é hoje. Não só por causa, por exemplo, destruição cultural e natural, mas a deterioração, a ruína da sociedade. É justamente isso. Se a gente continuar nessa, ou a gente entra numa ditadura que vai fazer a gente cair mais que a gente já tá caindo, ou a gente vai cair naturalmente, ou então a gente vai começar a se tocar e justamente investir na educação mesmo, para tentar voltar a ter a glória que a gente talvez algum dia já teve. Sim, porque é muito importante lembrar, nenhum governo, você não consegue acabar com o governo opressor substituindo com outro governo opressor. É muito importante lembrar disso. Você vai fazer uma revolução, tá ligado? Você tira um governo lá ditatorial e coloca outro que seja ditatorial. Isso é um bagulho que a história já provou que, né, só deu merda. Mas antes de encerrar, porque, pô, essa reflexão foi muito boa, falar sobre esse tema é maravilhoso, é muito bom. Embora seja um pouco triste, né, em muitos aspectos. Mas antes do Enzo encerrar, eu queria falar que o próximo episódio do podcast vai ser sobre religião e sociedade, né? Então, aguardem aí que, pô, promete, vai ser muito bom. Uma última coisa, assim como a gente analisa, vê o que é bom, o que tem de ruim nas ideias, nas coisas que a gente vê, nas tradições e tudo, e criar uma própria crítica, fazer isso também sobre governos, porque, por exemplo, o governo Lula teve um monte de coisa boa, governo Collor teve todo o escândalo das poupanças, só que a gente vê, por exemplo, onde que surgiu o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, coisa importantíssima para o governo de hoje, importantíssima para a gente como cidadão.
nasceu no governo Collor, que era uma confusão imensa. E é justamente isso, quebrar as imagens que a gente tem, os preconceitos, os conceitos prévios, a imagem de que qualquer tipo de governo, aquele governo lá foi muito ruim, e justamente estudar para ver. Realmente, tinha muita bosta que surgiu naquele governo, mas nem que tinha 1% de coisa que prestava, sabe? E é justamente isso, desafiar os nossos tabus, assim, as nossas correntes, as nossas grades que prendem a gente na nossa bolinha. E é isso. Muito obrigado. Antes de encerrar, queria dizer que realmente o Francisco está certo. A educação é o que realmente vai mudar o país e o que move a sociedade. Só que, na minha visão, com relação à evolução tanto tecnológica quanto social, cada dia fica mais difícil o incentivo à educação, tanto pelo ócio, quanto pela crise social, econômica e política. Tá foda. Muito obrigado a todos que escutaram. Esse foi o nosso podcast Bastardos da Razão. A gente espera vocês no próximo episódio sobre religião na sociedade. Muito obrigado.